Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 1º de julho de 2021. Hoje vai ser a apresentação de caso, um caso complexo que nós tivemos lá na maternidade. Vai ser uma apresentação muito interessante, muito rica. A Nina vai ficar responsável por apresentar o caso e depois a Fernanda vai apresentar o artigo. Então, Nina, pode começar a sua apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Nina, fui orientada pelo professor Mário Dias. A gente vai discutir um caso de câncer de mama na gestação. É uma paciente que chegou no dia 4 de abril, ela tinha 38 anos, era uma gesta 3, que tinha 2 partos vaginais anteriores. Estava nesse dia com 30 semanas e 4 dias de gestação. Já fazia acompanhamento conosco no alto risco por um CA de mama esquerda em tratamento com quimioterapia neoadjuvante, que havia sido diagnosticado durante a gestação em janeiro. Ela tinha feito uma última sessão há cerca de 15 dias no final de março. E aí ela veio admitida com uma história de cefaleia frontoparietal bilateral, em padrão de aperto e pulsação. Era uma dor contínua, refratária a analgésicos comuns, e tinha também associação a foto, fono e cinesiofobia. Era uma cefaleia de forte intensidade que ela referia como a pior da vida. Também tinha náuseas, vômitos, hiporexia e adinamia. Não tinha nenhum sintomas que sugerissem um quadro infeccioso do tipo de COVID, não tinha sintomas gripais, alterações visuais, e também não tinha sintomas neurológicos, né, de disfunção neurológica. E como história prévia, ela tinha apenas esse câncer de mama esquerda, era uma paciente previamente rígida. Ele foi diagnosticado numa core biopsy no dia 21 de janeiro. O histopatológico ficou duvidoso entre uma neoplasia ductal pouco diferenciada ou lobular pleomórfica. Até deixei aqui uma ilustração, né? O câncer ductal, o carcinoma ductal, ele se origina das células ductais e o lobular, né, das células lobulares produtoras do leite. E essa histopatologia, ela mostrou que a neoplasia era muito pouco diferenciada e aí ficou essa dúvida da origem do tumor. A imunohistoquímica mostrou que ela era triplo negativa e era positiva para a ecaderina. Então, começou a fazer a quimioterapia para essa paciente, ela tinha feito 2 sessões até o momento da admissão. A história ginecobstétrica dela não tinha nada digno de nota, ela tinha 2 partos vaginais há 16 e há 13 anos anteriores, e as gestações foram sem intercorrências, e não tinha história familiar de câncer de mama ou algum outro câncer ginecológico. Os exames do pré-natal dela eu não copiei, mas eram todos inalterados, o ultrassom fetal também não tinha nada de digno de nota. E ao exame físico da admissão, ela estava em bom estado geral, apesar da dor, não tinha sinais meníngeos, não tinha alterações, né, como eu disse, que sugerissem alguma disfunção neurológica, alteração de força, sensibilidade, mímica facial, estava tudo normal. Na mama esquerda, chamava atenção esse edema de pele significativo, que tinha sinal flogístico de peremia e calor, e a mama estava com uma consistência mais firme do que a mama direita. Ela estava com uma escala de coma de Glasgow 15, estava lúcida, não tinha alterações de pupilas também, nem de motricidade ocular, normotensa, com uma frequência cardíaca normal, nada mais alterado. E aí foi solicitada inicialmente uma propedêutica infecciosa, e a única coisa que chamou a atenção era essa pancitopenia, veio com uma hemoglobina de 8,8, globais de leucócitos de 1.500 e uma plaqueta de 140.000. De hipótese diagnóstica ficou a gestação de 30 semanas e 4 dias, esse câncer de mama já diagnosticado em QT neoadjuvante, e uma cefaleia que ficou como hipótese de metástase cerebral. A pancitopenia foi relacionada como possível secundária à quimioterapia. Foi prescrito sintomáticos, a dor era refratária a analgésicos comuns, essa paciente passou rapidamente para o tramadol e posteriormente ficou em uso contínuo de morfina. Foi solicitada uma interconsulta com a mastologia, a oncologia, clínica médica e a neurologia. Na avaliação da neurologia, no dia seguinte, eles viram que ela realmente não tinha déficits neurológicos, como já tinha sido constatado
na nossa avaliação, mas que não era especializada, obviamente, fizeram uma punção lombar e ela mostrou uma melhora parcial da cefaleia imediatamente após a punção. E eles viram que na punção lombar ela tinha uma pressão de abertura aumentada, de 40 centímetros de água, e do restante não tinha grandes alterações. Ficou, então, a hipótese diagnóstica de hipertensão intracraniana e possivelmente secundária a uma infecção do sistema nervoso central, que pudesse estar no início, né, da sua história clínica. O líquor, ele tinha saído apenas o resultado parcial nesse dia, não tinha saído ainda o resultado da citometria, mas no dia seguinte a citometria mostrou 98% de células atípicas, inclusive com relação núcleo citoplasma aumentada, eram células com projeções citoplasmáticas, mas não tinha saído ainda a citologia oncótica. A pesquisa de criptococos e de VDRL veio negativa, e a paciente apresentou uma cefaleia intensa novamente, e sendo que ela tinha apresentado uma melhora após a punção lombar. Eles prosseguiram com a propedêutica, solicitando uma ressonância magnética de encéfalo, e ficaram com a hipótese diagnóstica de carcinomatose meningea por essa celularidade atípica e essas células de padrão sugestivo, né, de carcinomatose. No dia 6 ainda, no exame físico, no exame da oncologia, essa paciente fez um ultrassom de mamas e axilas, que mostrou realmente um espessamento cutâneo e um edema no parênquima mamário da mama direita e também difusamente na mama esquerda, que era a que chamava mais atenção ao exame físico. Também mostrou uma linfonodopatia axilar bilateral. Lembrando que o câncer dela originalmente era em mama esquerda e ela já tinha linfonodos em ambas as axilas. No ultrassom cervical também foram achados linfonodos aumentados, né, nos níveis 3 e 4, que são esses daqui da seta, que fica logo acima do esternocleidomastoide, onde passa a jugular interna, tem o nervo frênico logo abaixo também. Então, uma região bem nobre. E aí, ficou como já diagnóstico de um CA de mama com invasão local, para ambas as mamas, axilar e cervical, em vigência de QT. Dessa forma, né, tendo em vista um quadro avançado, já com sinais de invasão, mesmo em uso da quimioterapia, eles acionaram a equipe de cuidados paliativos e começou a discussão sobre a antecipação do parto, embora a paciente ainda tivesse com menos de 31 semanas, por conta da gravidade da situação e por ter sido identificado que era uma paciente potencialmente sem proposta curativa. No dia 7/4, ela manteve a piora da cefaleia e começou a corticoterapia antiparto com betametasona, que foi completa no dia 8. No dia 8, ela fez mais uma punção lombar, mantendo esse alívio sintomático logo após a punção. Ela manteve esse padrão, né, da cefaleia, ela ia progredindo, e aí fazia a punção, apresentava melhora dos sintomas, e manteve-se assim até o fim da internação. Foi programada, então, a cesariana para o dia 9/4. Nesse dia, ela já estava com 31 semanas e 2 dias de gestação, e foi o dia em que confirmou a carcinomatose meningea de foco mamário. A citologia oncótica do líquor, que tinha sido colhido no dia 5, positivou para neoplasia com padrão de carcinoma, e dessa vez sugeriu que era, então, de padrão lobular. Nesse primeiro momento, foi optado por não comunicar a notícia para a paciente e para os familiares. A notícia foi dada logo de manhã, a paciente já estava sendo preparada para cesariana, foi comunicada à equipe, né, da obstetrícia, e foi programado para a comunicação com uma equipe multidisciplinar, com cuidados paliativos, no momento mais oportuno. A cesariana foi feita, então, às 10h55, foi optado por fazer sob anestesia geral, porque a anestesiologia achou que a paciente poderia não, né, suportar uma raquianestesia, e
a esterotomia foi visto que o líquido meconial, o líquido amniótico estava meconial, mas o RN nasceu bem, com Apgar de 7,9, apesar da prematuridade. Teve um sangramento aumentado por hipotonia uterina, que foi corrigido com facilidade, com medicamentos, e não teve nenhuma outra intercorrência no parto. Logo no dia seguinte, primeiro dia pós-cesariana, a paciente começou a apresentar crises convulsivas. Ela tinha algumas crises, inclusive de ausência, que tinha um período pós-ictal prolongado, e como era tudo ainda muito novo, né, o diagnóstico era muito precoce, a gente não tinha muitos dados ainda sobre como ela estava se comportando anteriormente, ficou na dúvida se era um sintoma de hipertensão intracraniana, se ela podia estar fazendo uma eclâmpsia, apesar de previamente normotensa, porque no dia que ela começou as crises convulsivas, ela teve alguns picos pressóricos muito altos, inclusive de 180 por 100. Essa hipótese da eclâmpsia depois foi descartada em discussão conjunta com a neurologia, embora ela tenha sido, em um primeiro momento, atendida para cobrir essa hipótese diagnóstica, mas ficou como diagnóstico mesmo da hipertensão intracraniana, a propedêutica HELP dela veio tudo normal, e ela respondeu bem aos anticonvulsivantes que foram prescritos posteriormente. E as punções lombares que estavam sendo feitas com frequência para diminuir essa hipertensão. No dia 12, 3 dias depois do parto, foi feita a comunicação do diagnóstico e do prognóstico ao paciente junto com a família. Foi uma reunião multidisciplinar que teve participação da obstetrícia, dos cuidados paliativos, da neurologia, da oncologia, e a paciente, junto com a equipe, concordou com um tratamento paliativo, né, que visasse reduzir o sofrimento e oferecendo um maior conforto, mas que fosse proporcional à situação e que não gerasse, que não tivessem medidas que gerassem mais sofrimentos e que nem prolongassem a história natural da doença. Esse tratamento, ele foi a quimioterapia paliativa, que foi proporcionada pela oncologia, que embora seja, né, um tratamento, em alguns momentos, curativo, no caso dela, o objetivo era reduzir o sintoma dela, que era muito importante, para promover uma certa qualidade de vida nesse curso final da doença e promover até um maior tempo dela com a recém-nascida. No dia 13, ela fez uma ressonância de crânio, que mostrou uma possível área de implante secundário no osso parietal direito, mas o principal objetivo dessa propedêutica, que foi solicitada pela neurologia, era para a definição da quimioterapia, se ia ser feita intratecal ou se seria uma radioterapia. Como eles viram que não tinha nenhum sinal de compressão mielorradicular, né, que não tinha obstrução do sistema licórico, foi definida pela QT intratecal mesmo. A proposta da neurologia junto com a neurocirurgia era implantar um reservatório de Ommaya, que é esse dispositivo. Ele é implantado abaixo do couro cabeludo e ele faz uma comunicação com os ventrículos laterais. E ele promove o quimioterápico para os ventrículos laterais e depois é distribuído por todo o sistema. Tá. O dispositivo de Ommaya, ele é melhor em relação à punção lombar, no sentido que ele permite várias punções repetidas no próprio dispositivo, sem ter que submeter a paciente a um procedimento em toda vez que for feita a quimioterapia. Ele é mais bem tolerado também, ele promove uma distribuição melhor da droga, como mostrou no vídeo. O quimioterápico, ele desce pela coluna, pela medula, e aí ele retorna redistribuindo o quimioterápico no cérebro. O problema é que no procedimento foi visto que os ventrículos laterais da paciente eram muito pequenos e não foi possível colocar o reservatório de Ommaya.
definiu, então, que seria uma quimioterapia intratecal e que ia fazer punção lombar a cada sessão. A paciente, então, ela manteve na internação, começou com a quimioterapia intratecal, mas ela começou a apresentar infecções oportunistas. Então, ela teve aí, durante mais ou menos quase 2 meses, ela ficou fazendo quimioterapia, suspendia, começava a infecção oportunista, retornava à quimioterapia. E, resumindo a internação dela, né, ela foi admitida aí no dia 4 de abril, e ela teve a alta definitiva do hospital no dia 21 de maio, quase 2 meses de internação. Nesse meio tempo, após o diagnóstico da carcinomatose meningia e da definição da quimioterapia, que foi no dia 13, ela teve uma ITU polibacteriana, teve uma colite infecciosa, neutropenia febril, uma candidíase orofaringiana, fez uma TEP bilateral grave, que culminou até num corpo pulmonar agudo. Então, eu quis colocar um sumário da internação, porque realmente foi um caso muito complexo, que foi acompanhado de perto e precisava de redefinição terapêutica diariamente. Ela foi acompanhada por nós durante 35 dias do puerpério. Então, a cesariana dela foi no dia 9/4, e ela só recebeu alta da obstetrícia no dia 14 de maio. No dia 25 de maio, que foi o dia da alta hospitalar da paciente, ela foi para casa com uma quimioterapia oral com capecitabana, que é um quimioterápico muito usado para câncer coloretal, ele é a primeira linha, e tem essa posologia mais confortável. E ela ia fazer acompanhamento ambulatorial com oncologia. Inclusive, no dia 24 de maio, ela estava mantendo a proposta de quimioterapia sistêmica, e ela recebeu alta no dia 21, e 3 dias depois, em vigência da QT oral, ela fez uma quimioterapia sistêmica também. Mas no dia 30 de maio, ela procurou atendimento com um quadro de prostração, febre, já tinha uma diarreia crônica, mas teve agudização dessa diarreia há 2 dias, e apresentou uma mucosite importante com odinofagia, e inclusive dificuldade de alimentação e ingestão de líquidos. Ela já tinha, né, ela teve a candidíase orofaringiana, tinha tido mucosite também durante a internação, e aí nessa avaliação eles viram que ela estava neutropênica, e a última QT, como eu disse, foi no dia 24 de maio, e aí ficou como hipótese diagnóstica uma sepse de provável foco pulmonar. Por conta, né, da pandemia, ela acabou indo até para o setor de Covid, mas também eles suspeitaram de uma pneumonia bacteriana. No dia 31 de maio, um dia depois, foi constatado o óbito da paciente às 10h29, e o exame de Covid dela foi negativo. Então, esse é o caso que eu queria apresentar. Eu fiz um sumário mesmo da internação, foi uma internação apresentando, assim, parece que foi uma internação, né, parece fácil de falar, mas foi uma internação longa, que teve muitas intercorrências. A nossa equipe acompanhou de perto, e foi um caso muito, né, acompanhado e muito sofrido para todos que acompanharam. É isso. Obrigada. Obrigado, Nina. Pode parar de apresentar. É um caso realmente que já chegou para nós muito grave, né? A paciente já com carcinomatose meningia, e evoluiu para o óbito depois desse tempo todo, mas as principais dúvidas que nós tivemos foi quando interromper, né? Porque era uma paciente que estava agravando a cada dia a olhos vistos, e a gente não sabia quanto que a gente podia esperar, e também como é que a gente conseguiria melhorar o conforto dessa paciente, mesmo ela estando grávida, né? Até que ponto a gente podia dar quais medicações para dor, o tanto de medicação para dor, se ia resolver a carcinomatose meningia, a medicação para dor, se ela ia ficar muito sedada. Então, foram várias dúvidas que nós tivemos. Professora Regina, que é da Comissão Estadual de Óbito Materna, presidenta da comissão, até já levantou a mão. Professora, a senhora quer falar agora ou quer esperar a aula da Fernanda sobre o tema? Não, eu queria só fazer uma pergunta, Mário. Primeiro, parabéns, Nina, capacidade de síntese
Facilitou seu trabalho, professora, lá na hora de analisar o caso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, só mandar o relatório depois. Mas uma capacidade de síntese fantástica, tá? Uma internação prolongadíssima, né? Mas com uma capacidade de síntese e de pontuação, assim, dos momentos, muito bem feito, tá? Assim, meus parabéns pelo resumo do caso, tá? Eu queria fazer duas perguntas especificamente do caso, tá? Primeiro, porque vocês classificaram na internação, ela tinha uma hemoglobina de 8,8, leucócito de 1.940, cabelo branco, agora a memória está ficando ruim, e plaqueta de 143.000. E vocês chamaram de pancitopenia. Sim. Por quê? Não era uma bicitopenia? A plaqueta dela estava normal, 143.000. Sim. Tá? Então, tô só aqui chamando a atenção para assim, que vocês lembrem de aquela plaqueta que está lá vermelhinha, 143.000, não está alterada. Né? Ela tem leucócito e hemoglobina alterada, ela tinha uma bicitopenia, né? Raciocínio clínico ótimo, mas ela não caracterizava uma pancitopenia. Tá? A questão do momento da interrupção eu acho muito interessante discutir mesmo, tá, Mário, nesses casos, né, principalmente frente a uma prematuridade extrema, tá? Cuidado paliativo versus adiamento de interrupção de gravidez, são coisas que a gente acaba tendo aí hoje um pouco mais de fundamentos, né? Pensando no prognóstico e nos riscos associados à prematuridade, né? Nós temos que lembrar que, ao fazer um parto pré-termo, nós estamos marcando esse indivíduo para o resto da sua vida, né? Com uma modulação de várias perdas, né? Do ponto de vista de saúde, né? Então, acho que não é uma decisão fácil, mas eu acho que isso é sempre muito importante, ponderar várias pessoas junto, conversando, né? Então, eu acho que essa questão do momento da interrupção é interessante, sim, a discussão, mas eu queria perguntar o seguinte, já que vocês optaram por interromper, né, com 31 semanas, eu não vi, eu não sei se foi porque não comentou, né, eu não vi você falando da neuroproteção para o feto. Foi feita. Então foi feita. Tá ótimo. Então, eu dei a história do uso do sulfato de magnésio dela foi um pouco mais complexa. Ela teve várias complexidades na conduta, porque era uma paciente que mudava a hipótese diagnóstica frequentemente, mas foi usada... Mas eu estou falando a neuroproteção profilática antes da cesariana para benefício fetal, não é para ela, não. Não, foi feita 4 horas antes da cesariana. Maravilha, depois, maravilha. Não, então foi uma cesariana eletiva, pré-termo estéril, com neuroproteção, né? Sim, foi tudo programado. Fernanda, pode fazer sua apresentação, então. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Tá. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse caso que a gente apresentou, mais focado sobre o câncer de mama na gestação do que os outros 1000 assuntos envolvidos nele. Meu nome é Fernanda, né? Fui orientada pelo professor Mário. Então, para essa apresentação, a gente usou 2 artigos que se complementam de certa forma. Então, durante toda a apresentação, eu vou fazer uma associação entre eles, sem uma separação assim muito exata. O primeiro fala mais do manejo durante o câncer de mama na gestação, e o segundo é um estudo mais específico mostrando dados maternos e fetais e os seus desfechos do câncer de mama na gestação. Bom, primeiro fazendo uma introdução, qual que é o conceito do câncer de mama associado à gestação? É aquele diagnosticado durante a gravidez ou no primeiro ano pós-parto. Ele representa mais ou menos 10% dos cânceres de mama em pacientes menores de 40 anos e, atualmente, os estudos vêm mostrando uma tendência de aumento na incidência pela maior idade da gestação, que vem sendo observada, talvez, nos países mais envolvidos, né? E aí, o que esses artigos colocaram, assim, de principal desafio e questionamentos? Primeiro, o desafio em relação ao manejo
entre o benefício materno e os prejuízos que o tratamento pode causar ao feto. E fizeram questionamentos principalmente a tendência que esses tumores têm de estar em estágios mais avançados em relação às mulheres não gestantes. Seriam um atraso no diagnóstico ou seriam tumores biologicamente mais agressivos? E aí a gente vai discutir isso mais para frente. Bom, a metodologia do primeiro artigo foi uma revisão sistemática do manejo do câncer de mama durante a gestação. E o segundo artigo foi um estudo observacional retrospectivo feito em 12 instituições de oncologia da Irlanda. Eles pegaram 155 pacientes que foram tratados entre agosto de 2001 e janeiro de 2020. E aí eles fizeram um compilado de dados com o número de pacientes, o estágio da doença, as características dos tumores, os tratamentos e os desfechos, e discutiram essa relação. Então, bom, pegando os dados daquele segundo artigo que eu falei, foram compilados 155 pacientes. Desses 155, 71 foram diagnosticados durante a gestação e 84 durante o primeiro ano de pós-parto. Desses diagnosticados durante a gestação, a enorme maioria foi no segundo e no terceiro trimestre, menos no primeiro. E a idade média de diagnóstico de todos os pacientes foi de 36 anos. E aí esse artigo também trazia outros dados. Ele mostrou que 84%... Opa, abriu um negócio aqui sem querer. 84% desses pacientes que foram analisados tiveram a doença entre o estágio 1 e 3. E 16% em estágio 4, que é bastante coisa, né? E aí ele mostrava alguns outros dados. Por exemplo, 71% tinha tumores maior que 3 centímetros. A grande maioria, 142 eram ductais. E 30% tinha positividade para HER2. E 64% era hormônio responsivo, Foram analisados também as formas de tratamento, que essas pacientes receberam. A enorme maioria, 95%, foram submetidas à cirurgia da mama. Desse percentual, 51% foi durante a gestação. E a maioria estava em estágio 1 a 3, recebeu quimioterapia. Sendo que dessas, a enorme maioria foi apenas no segundo e no terceiro trimestre, e depois a gente vai explicar por quê. É importante ressaltar também que, dentre os medicamentos mais comumente utilizados durante a gestação, nessas pacientes, foram a antraciclina e a ciclofosfamida. E nenhuma das pacientes que foram diagnosticadas e trataram grávidas, receberam radioterapia e a terapia endócrina durante a gestação. Nesse estudo, como eu tinha falado anteriormente, 16% das pacientes, que foi um número de 25, já foram diagnosticadas em estágio metastático, que é o 4. 11 dessas foram gestacionais, e 14, no pós-parto. Então, assim, só lembrando que é um número muito alto, E aí mostra também o tratamento que elas receberam, Algumas receberam trastuzumab, um terço, mais ou menos, fez a cirurgia durante a gestação. Então, assim, só para mostrar esses dados mesmo que serão discutidos depois. E aí, além disso, os resultados desse estudo, dessa compilação de dados, mostraram algumas complicações fetais que foram observadas durante esse período de tempo. Nos 2 casos em que o trastuzumab foi administrado durante a gestação, foi observado o oligudrâmino. Teve também um caso de cardiopatia que depois que o feto nasceu, não conseguiram observar nenhuma relação com o câncer. Um caso também de encefalite. E 20 partos prematuros, além de uma interrupção da gravidez. E aí, começando a discussão, o que esses 2 artigos trouxeram de interessante, assim, de dados que a gente pode utilizar. Primeiro que o câncer de mama, na gravidez, ele foi associado a um pior desfecho em relação à população geral.
Os estudos mostraram que de uma taxa de sobrevida dos estágios entre 1 e 3, na gravidez de câncer de mama, na verdade, relacionado à gestação, foi de 77,6%, quando na população geral é de mais de 90%. E do estágio 4, 18% apenas de sobrevida em 5 anos durante a gestação, na população geral, 38,3%. E aí foram aventadas várias hipóteses de por que isso acontecia. A primeira delas foram que as características patológicas desse tipo de câncer de mama são de pacientes mais jovens, né? Então, geralmente, são mesmo tumores mais biologicamente agressivos. Além disso, muitas vezes há atraso no diagnóstico, porque os sintomas que acontecem nessas pacientes podem também ser associados a mudanças fisiológicas da gravidez e da lactação. E, além disso, tem muitas vezes limitações, né, nos exames de imagem que podem ser realizados, nas interpretações. Então, isso também dificulta o diagnóstico. Além disso, muitas vezes há um tratamento mais tardio dessas pacientes, o que pode piorar o prognóstico. E também tem o efeito do estrogênio, da progesterona e do fator de crescimento relacionado à insulina, que podem proporcionar um aumento mais rápido do tumor. E outra hipótese que foi muito fortemente aventada é a questão da evolução na mama do pós-parto, que é muito relacionada a um efeito pró-inflamatório da cicatrização, e com isso pode promover também tanto um crescimento do tumor, quanto um maior índice de metástase. Então, assim, seria nos dois tipos de população, né? Tanto na do pós-parto, quanto nas pacientes grávidas também. Além disso, foi observada uma baixa expressão do receptor de hormônio nessas pacientes, eu falei ali que foram 64% delas, né? E uma alta expressão do triplo negativo, igual era da nossa paciente, lá do HC, e HER2 positivo. E outra questão que foi observada é que o diagnóstico em si não está associado a resultados piores, se as pacientes recebessem os mesmos tratamentos locais e sistêmicos da população geral. Então, assim, agora discutindo mais sobre o tratamento em si durante a gestação. Primeiro, sobre a cirurgia, ela é considerada segura durante toda a gravidez e deve seguir as mesmas recomendações para as mulheres não grávidas. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação a princípio de realizar em nenhum dos 3 trimestres. A única questão que ainda é controversa é a biópsia do linfonodo sentinela, pela questão da exposição à radioatividade, né? Então, em um dos artigos falava que a opção de preferência nesses casos devia ser essa solução de coloide de tecnésio. E também deve-se considerar um atraso no início da radioterapia, que é totalmente contraindicado na gestação. Sobre a quimioterapia, ela deve tentar ser administrada o mais próximo possível do protocolo que é realizado para as mulheres não gestantes. No entanto, ela é contraindicada no primeiro trimestre, porque os estudos mostram que ela pode ter algum efeito na organogênese fetal. Atualmente, os mais utilizados e o que se baseia o regime de quimioterapia nessas pacientes são as antraciclinas, a ciclofosfamida e os regimes baseados em taxanos. E é importante lembrar também que após as 35 semanas de gestação, a quimioterapia deve ser reduzida para evitar os efeitos hematológicos que podem ser causados no parto, né, que já são normais do parto, né, e podem ser piorados pela quimioterapia. Quanto à terapia endócrina, que seria o uso do tamoxifeno principalmente, é totalmente contraindicado na gestação, porque o tamoxifeno tem um efeito potencialmente teratogênico. No entanto, parece que tem poucos estudos ainda a respeito disso e não tem dados sobre os resultados a longo prazo das crianças que foram expostas. Existem também algumas terapias direcionadas que devem ser mencionadas. A primeira delas é o trastuzumab, que é muito indicado para o padrão HER2 positivo, só que ele é contraindicado na gestação pela elevada taxa de óligo e anidrâmio, igual foi observado nos dados que eu mostrei lá atrás. E também são desconhecidas as consequências em longo prazo.
E o outro é o lapatimib. Ele é um inibidor de tirosina quinase, utilizado no mesmo tipo de tumor que eu falei acima, mas também ele é muito utilizado em câncer de mama metastático. E também é contraindicado na gestação a princípio, mas seu uso incidental não demonstrou anormalidades fetais também. Então, assim, muitas coisas ainda a serem estudadas, né? E quanto à imunoterapia, ela também é contraindicada na gestação, mas também pela falta de dados sobre segurança e estudos. Seriam questionadas algumas questões, como haveria resposta imune contra o feto, e questiona-se também um aumento na taxa de mortalidade e de abortamento. E aí, agora, só esse resuminho aqui que tinha no artigo eu achei interessante, né, sobre o que pode ser usado em cada trimestre e depois do parto. Depois do parto, obviamente, todas as terapias disponíveis, elas podem ser utilizadas, né, prestando atenção na questão da amamentação. No primeiro trimestre, a cirurgia é segura, tem que ter cuidado, né, com a questão da biópsia do linfonodo sentinela. A quimioterapia não é segura e deve-se avaliar a questão da interrupção de gestação, dependendo da paciente, né, se for uma questão de tratamento muito urgente ou dependendo do prognóstico. E no segundo e terceiro trimestre, a cirurgia também pode ser realizada com o mesmo cuidado da biópsia do linfonodo sentinela. A quimioterapia pode ser realizada, né, mas segura depois da 14ª semana de gestação. E a questão do parto, né, que deve ser sempre planejada, discutida, com a quimioterapia suspensa pelo menos algum tempo antes, idealmente, né. E aí, concluindo, assim, quais que foram os impactos nos desfechos gestacionais que foram discutidos, assim, e que os artigos concluíram? Houve um risco aumentado de natimortos, feto pig e parto prematuro, mas associados, assim, à questão de estadiamento e tudo mais, né? Deve ser sempre realizada também uma avaliação fetal antes do início do tratamento, para ver alguma questão, se tinha alguma malformação antes, ou se o feto era totalmente normal, para não ter essa associação depois, né, que o tratamento iniciar. E depois que o tratamento tiver início, deve ser realizada ultrassonografia a cada 3 semanas, enquanto a mulher estiver em tratamento, e avaliação materna da pressão arterial e da proteinúria. E foi observado também que a exposição à quimioterapia em si não trouxe prejuízos no desenvolvimento fetal a longo prazo, que também é um dado muito importante para a gente, né? E aí, essa tabelinha que tinha no final de um dos artigos, eu achei bem legal, assim, para didática, eu achei que mostrava, né, que a cirurgia ela pode ser feita em qualquer momento, a radioterapia só depois do parto, assim como aquelas terapias mais específicas e a terapia endócrina, e a quimioterapia só a partir do segundo semestre que ela é segura. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pela revisão, que ficou muito boa, também bem didática. Na verdade, quando a gente foi preparar esse caso para apresentar, a gente queria focar mais no cuidado paliativo da gestante, né, Fernanda? Eu ia até comentar isso, que foi uma falta de dados, assim, total, né? A gente não achou na literatura nenhum artigo que falasse especificamente sobre isso. Felizmente, são poucas as gestantes que precisam de cuidado paliativo, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, a revisão aí sobre... É interessante a gente ver que com poucos casos são tão avançados quanto esse, né? Pelo menos lá nesse dado da Irlanda, e que realmente, quando eles já chegam tão avançados, o prognóstico é muito ruim, né? Então, não tinha muita solução para a nossa paciente, nosso objetivo era mais dar conforto para ela mesmo. Mas também é importante, eu achei importante aquele dado que fala que tem muito mais metástase nas mulheres grávidas do que na população em geral, né? Isso eu acho interessante. Felizmente, são poucos os casos nas gestantes, né? Mas quando eles vêm, eles entram com a gravidade, até porque eles começam, geralmente, numa idade mais jovem, né? Que também já é associado com um tumor de maior gravidade. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Foi um caso difícil, como a professora Regina já tinha ressaltado, principalmente essa decisão de quando interromper, né? Esse peso aí de até quando a gente leva a prematuridade, até quando já não dá mais para segurar,
né? Até quando a gente evita a prematuridade, quando não dá mais para segurar. Débora, quer falar, Débora? Quero. Foi indicado aborto e a paciente não aceitou ou não teve essa opção? Não, ela já chegou muito avançada, Débora. Então, quando ela chegou para nós, ela já estava, já tinha passado de 20 semanas de gestação. Então, essa possibilidade não foi nem discutida com ela. Se não me engano, ela fez o diagnóstico na gravidez, né, Fernanda? Ela já estava, né, Nina? Ela já estava grávida quando fez o diagnóstico. Já sim. Mas foi em janeiro. Ela devia estar com 12, 14 semanas, por aí. Estava no início da gravidez. Que era possível. Essa hipótese, se ela chegasse no início, se ela fosse do pré-natal ou do HC, essa é uma opção do hospital? A gente sempre leva isso para discussão, Débora. A questão é a seguinte, vai melhorar o prognóstico se a gente interromper a gravidez? A gente tende mais a tratar desconsiderando a gravidez. Uhum. Entendeu? A gente inicia o tratamento, porque se a gente se a gente induz o abortamento, a gente vai perder 100% dos fetos. Se a gente inicia o tratamento, pode ser que alguns sobrevivam a esse tratamento, né? Mas então, essa discussão é feita caso a caso, não tem como a gente ter um protocolo. A gente já participou na reunião do PNAR, sempre tem um caso assim mais grave. Lógico que tem algumas situações, algumas cardiopatias que pioram progressivamente com a gravidez, que a opção é clara, é oferecida para a mãe essa possibilidade em função do risco. Mas no câncer a gente sempre fica nessa dúvida, porque se é passível de tratamento, a gente opta por tentar tratar. Fatalmente, o câncer vai piorar e vai levar essa mãe a óbito, né? Alguns casos que eu já vi, não salvaram. Depende, varia muito do caso. Eu acho que o diagnóstico dela do câncer já foi com mais de 20, porque olhei aqui agora, a idade gestacional era calculada pela DUM, que era do início de setembro, e aí o diagnóstico foi final de janeiro, pelos meus cálculos rápidos aqui, já dava mais de 20 semanas. Professora Regina quer se manifestar aí sobre pela idade gestacional, eu ia falar isso mesmo, considerando a idade gestacional ao nascimento, a inferência seria que realmente já estaria. Agora, Débora, uma coisa que a literatura mostra, né, é que, primeiro, o que foi apresentado aí, aliás, muito boa revisão de câncer de mama associado à gravidez, Mário, as suas residentes estão brilhando nas apresentações, né? Viu? Meus cumprimentos aí. Estou até com saudade, viu? Estou aí com uma pontinha de ai, que saudade de poder falar assim, nossa, estou vendo esses residentes todo dia. Lindas, lindas, lindas apresentações, muito bem trabalhadas, muito bem conduzidas mesmo. Em relação ao câncer de mama, o professor César até está aí, ele tem estudos muito interessantes em relação ao câncer de mama, e podia comentar. Foi mostrado na apresentação, né, que nós não temos restrição a fazer um ótimo tratamento do câncer de mama, né, quando ele coincide com uma gravidez. E a gravidez, ela não interfere na evolução da doença se o tratamento adequado for dado, né? O que nós podemos ter é uma condução clínica inadequada e isso interferir com a história natural da doença, né? Mas não é a gravidez, né? Não é a gravidez. Outra coisa que nós temos que lembrar é que quando nós falamos de câncer de mama associado à gravidez, nós estamos falando de outra neoplasia, né? Outra, não sei se é o termo ideal, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o câncer de mama pré-menopausa, né, ele é um câncer de mama que tem um comportamento biológico completamente diferente do câncer de mama pós-menopausa. O câncer de mama na mulher jovem, ele é um câncer de mama, primeiro, pela própria alta probabilidade de ser um câncer de mama hereditário, né, de ser um câncer de mama genético do ponto de vista de herança, né, porque se nós formos pensar
na doença mesmo, todo câncer é genético, né? Você tem uma alteração molecular no DNA da célula, mas, estou falando aqui do ponto de vista de hereditariedade, são doenças com comportamento biológico totalmente diferente. Então, são doenças em que o tumor é muito mais agressivo, que a probabilidade de desenvolver metástase, ela é maior, né? Mas isso tem a ver com o comportamento da doença, não é a gravidez que altera esse comportamento. Então, no câncer, é lógico que, como o professor Mário chamou a atenção, cada caso é um caso, mas ele não é uma situação daquelas em que, ao diagnosticar o câncer de mama na gravidez, a intervenção da interrupção da gravidez, ela é inquestionavelmente determinante na evolução, no melhor prognóstico da doença. Não é assim, né? É diferente quando o professor Mário deu exemplo aí, cardiopatias continuam sendo talvez os grupos mais importantes ainda hoje, né, Mário, em que a gravidez, ela certamente impacta completamente no risco de morte ou de sobrevida dessa mulher, o que não acontece no caso de câncer de mama, né? Então, obviamente, alguns casos, né, muito específicos de diagnóstico no primeiro trimestre, né, e Fernanda mostrou, né, algumas restrições do tratamento, aí sim pode eventualmente ser discutido, mas não porque a gravidez vai agravar a doença materna, né, a doença daquela mulher, né? Não, no caso do câncer de mama, isso tem... Agora, é sempre um câncer gravíssimo, né? São mulheres muito jovens com evoluções muito ruins, mas isso é característica do câncer de mama, tá? Então, acho que vale a pena. E quem me dá notícia do pequeno ou da pequena? Ele evoluiu bem. A pena que a Mariana não está aqui. A Mariana foi a residente, ficou mais envolvida no caso. A Mariana tem até foto com o neném 2 meses depois, 30 dias depois, pelo menos, ela tem foto lá com a... você está aí, Mariana? Ela tá aí. Dá notícia para nós. Acho que uma questão interessante, né, Maria, a gente pensar o seguinte, ela teve uma evolução muito ruim, mas você vê o seguinte, são quase 6 semanas aí, né, e o que talvez 2 a 3 semanas poderiam fazer diferença no prognóstico em longo prazo dessa criança. Então, a mesma coisa quando você falou ali, que nós vamos perder, se a gente indicar a interrupção terapêutica da gravidez por câncer, a gente vai perder 100% dos fetos sem mudar a história natural da mãe, né? Acho que esse caso a gente tem que pensar o seguinte, e não estou dizendo que está claro, acho que é uma discussão muito difícil, né? E aí a turma do cuidado paliativo, o pessoal da medicina fetal tem se aproximado muito dos grupos de cuidado paliativo, né? Os artigos que a gente achou de cuidado paliativo e obstetrícia eram todos de medicina fetal. Da gestante. Quanto 2 semanas ou 3 semanas aí, né, com toda aquela propedêutica dela, poderiam fazer diferença do ponto de vista de marcador de risco futuro para esse pequeno. Eu acho que é uma coisa que a gente tem sempre que estar pensando aí, lembrando, né, lembrando para quê? Para todas as vezes que a gente tiver que pensar numa interrupção prematura, voltar, dividir, compartilhar a ideia aí, né? Mariana? A questão da criança, ela teve alta com a Pamela, inclusive, assim, assim que saiu da cesárea, ela saiu bem, saiu só em CPAP, mas na semana seguinte ela teve uma evolução muito mal, a criança, exatamente pela abstinência de opioide da Pamela. Eu fui lá na ANEL, eles inclusive conversaram assim, a respeito da nossa decisão, que olhando retrospectivamente, eles até ficaram satisfeitos, porque a principal evolução negativa da RN tinha sido pelo uso de opioide materno. Eles achavam que mais um dia de uso, a evolução dela já teria sido muito diferente. Mas ela foi embora de alta com a mãe, teve assim, uma evolução muito boa. Até hoje a família manda foto, tá bonitinha a menininha. E o caso em si, assim, foi muito interessante. Eu acho que o principal que ficou pra gente, acho que meus colegas todos viram, né? Eu ficava colocando todo mundo no caso e acabou que pela dramaticidade, eu acho que todo mundo acompanhou também.
a questão do cuidado paliativo, essa integração deles com a nossa equipe foi maravilhosa e eu acho que é o principal que a gente ficou de aprender para as nossas pacientes, porque em obstetrícia a gente às vezes pensa que o ideal é a paciente chegar no termo com RN, na via de parto obstétrica, que é a melhor, e nem sempre isso é o conforto que a paciente espera e até a família, né? A família dela são muito agradecida com o cuidado que a gente teve e que acabou que foi uma decisão muito boa. Então, eu acho que paliativo é um aprendizado muito grande para a gente tentar incorporar na obstetrícia. Que às vezes o bem-estar não é só chegar no fim da melhor maneira que a gente queria, né? Mas unir essa ciência com a qualidade de vida da paciente. Sem dúvida, Mariana. Professora Lamanda. Olha, muitos parabéns mesmo, meus cumprimentos para a Nina e Fernanda pela excelente revisão e apresentação do caso. A forma didática das duas é realmente muito boa, espetacular. A gente aprende muito com vocês, viu? Eu queria colocar o grande aprendizado que vocês têm hoje, aproximando dessa área dos cuidados paliativos. Eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Mortais, não sei se vocês já leram, é um livro de um cirurgião bem ortodoxo que se depara com situações na vida em que ele se aproxima dessa área, muito interessante de ler. Chama Mortais, eu esqueci o nome do cirurgião, mas eu acho que é fácil de encontrar. Eu queria colocar para vocês isso, cuidados paliativos hoje, ele permeia todas as áreas do conhecimento, a medicina fetal, porque tem situações específicas, mas a obstetrícia também. Hoje nós acabamos de sair de uma reunião que tratou desse tema na medicina fetal, e só para vocês terem uma ideia, foi colocado 1 para 1000 o número de gestantes que podem apresentar essa associação de gravidez e câncer. Então, 1 para 1000, vocês são residentes e muitos obstetras aí que atendam 25 pacientes por semana em pré-natal, em um ano vai ter um caso. Então, isso é algo que vocês vão se deparar. E é muito importante o grande aprendizado que a gente traz sobre o que é o cuidado paliativo. Ele tem um conceito muito mais abrangente do que simplesmente a gente fazer uma assistência no final da vida. Então, é algo que a gente tem muito a aprender. Então, eu queria dizer para vocês que é muito boa a apresentação, a questão do cuidado paliativo para essa mãe e para muitas mulheres e muitas gestantes, em outros casos em medicina fetal, em que essa situação ela é uma situação de conforto, o cuidado paliativo, ele permeia, porque é um cuidado das suas necessidades básicas, que pode estar junto com tratamentos, quando não tem mais tratamento, ou quando não tem cura, ou quando tem cura. Isso que é uma coisa que eu acho importante. Só para terminar, em relação à questão do primeiro trimestre, o que a gente vê em relação à questão da interrupção é no sentido isso, né, Regina, de oportunizar para a paciente um tratamento que, para um feto de primeiro trimestre, seria algo que não teria como utilizar. Então, às vezes, uma utilização de alguma droga, de um quimioterápico, mesmo com os avanços que tem hoje, que seria proibitivo usar no primeiro trimestre. Então, é uma opção, né, que eu acredito que seja a maior indicação de oportunizar para aquela mulher, cujo diagnóstico é feito no primeiro trimestre, essa possibilidade dela se submeter a um tratamento com melhores chances de cura nesse momento. Então, seriam essas as minhas observações. Agradeço a vocês pela excelência da apresentação. Obrigado, professora. O professor César também quer falar? Boa noite a todos. A gente tem acompanhado, inicialmente, parabenizar as duas residentes pela excelente apresentação e fazer um pequeno comentário. A gente tem acompanhado no pré-natal de alto risco desde a década de 80, né? Então nós
tivemos a oportunidade de vivenciar vários casos. E como a professora Regina citou, né, assim, em relação à cardiopatia, eu aqui pensei o seguinte: em relação à cardiopatia, que a gente está lá desde os anos 80 até agora, a gente conseguiu observar o seguinte: diminuíram aqueles casos em que a paciente chega no pré-natal com a doença sem diagnóstico ainda, doença cardíaca sem diagnóstico, portanto, sem tratamento. Então, diminuiu demais isso, né? Então, muitas vezes, a paciente tem uma doença congênita, foi feito tratamento e tem uma boa evolução. Agora, os casos de câncer de mama, o que eu consigo observar é que continua a mesma coisa da época de quando eu fiz residência, já faz um tempinho, né? Em que os casos, já, como foi colocado, já chegam bastante avançados, né? E eu acho que ocorre uma falta aí, porque o ideal seria o seguinte: que a paciente fizesse uma avaliação pré-concepcional. Porque você pensa bem, grande parte desses casos, eu acho que a maioria dos casos de câncer de mama na gravidez, são pacientes em que já tinha uma tumoração palpável, já tinha algum sinal de que a paciente tivesse com alteração da mama. Então, se ela tivesse feito um exame pré-concepcional, examinado as suas mamas, ela poderia já feito o tratamento, ou pelo menos no início da gravidez, logo no início da gravidez, né? E o que a gente tem observado é o seguinte: eu, quando fiz a residência, eu aprendi que você deveria palpar a mama uma vez por mês, para você acompanhar o desenvolvimento da mama, já ir orientando quanto à amamentação, e isso, porque como o paciente não está isento de ter um tumor de mama, você poderia fazer o diagnóstico mais precoce. E há uma grande diferença de você fazer um diagnóstico no primeiro trimestre, né, através de uma palpação. Às vezes a paciente até já notou, mas não foi perguntado para o paciente, não foi avaliada devidamente, do que você verificar que existe um tumor com 7 meses de gestação. Então, já decorreu vários meses em que a gente acredita que piorou o prognóstico, né? Vai piorar a evolução. Então, há uma falha nisso. Eu acho que melhorou demais em alguns setores, na cardiopatia, hipertensão, paciente, muitas já chegam tratadas, já ficam com avaliação completa e tal. Isso não ocorre quando é caso de câncer de mama. Tá a mesma coisa, estacionado, da época que eu fiz residência. O outro aspecto é o seguinte: as alterações fisiológicas da gravidez em si, a grande maioria dos autores acredita que não é o mais importante nessa evolução pior, como a Fernanda demonstrou, né, em relação a paciente da mesma faixa etária, né, com câncer de mama também, um paciente jovem também. Por que elas têm um prognóstico pior, uma evolução pior, né? A maioria acredita que seja o atraso no diagnóstico e o atraso no tratamento, devido à gravidez. E muitas pacientes, a gente conversa, às vezes está no final da gravidez, ela nunca teve a mama palpada, nem no período pré-concepcional, nem durante o pré-natal, né? E tumores grandes já, que poderia ter sido feito diagnóstico logo no início, ou, como eu já comentei, de maneira ideal, seria pré-concepcional. Né? O ideal seria que a mulher, antes de engravidar, se ela fizesse o exame pré-concepcional, porque ela poderia detectar e tratado ou controlado uma série de doenças, inclusive o câncer de mama. Né? Então, era isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Obrigado, professor César. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Posso falar só mais uma coisa, professor? Claro, Fernanda. Duas coisas, na verdade. A primeira é que, assim, realmente, né, o ideal seria que as pacientes fossem diagnosticadas bem antes do que são, né, mas tem muitas falhas no caminho ainda, né, que tem que ser corrigidas. Por exemplo, eu não lembro no pré-natal de quem que foi, mas a gente pegou uma paciente que chegou, ela tem um nódulo palpável desde 2019, ela começou a investigar esse nódulo, veio um BIRADS 3 na mamografia, ela tentou dar seguimento e aí foi tudo paralisado por causa da pandemia, e agora ela chegou grávida com um câncer diagnosticado lá no nosso pré-natal. Então, assim, é uma questão que envolve muitas coisas mesmo, né?
E a segunda que eu acho que, assim, no final, o que fica mesmo para a gente, que eu até esqueci de comentar no final da apresentação, é a questão dos cuidados paliativos, porque é o que falta, né? Muitas vezes, assim, realmente não, a porcentagem não é tão grande de pacientes com metástase que não tem o menor prognóstico, mas igual a Mari falou, assim, não tem estudo sobre isso e faz muita diferença, né, na vida da família, da mulher e do feto também. Ok. Então tá, gente. Então vamos encerrar a reunião. Agradeço a presença de todos e semana que vem, assim que eu tiver o artigo disponível, eu encaminho. Então tá. Obrigado a todos. Boa noite.